Boa noite a todos, senhoras e senhores, presidente. Muita gente fala aqui que protege a população brasileira, em especial os mais pobres. Mas a gente está numa semana muito importante em que dois temas fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil estão em pauta ou estão sendo trazidos para debate e discussão na Câmara, e essas pessoas tentam atravancar esse debate e essa discussão. A gente está falando da reforma da Previdência, tema fundamental para o ajuste fiscal e para a economia do Brasil. Se a gente quer que os pobres tenham mais trabalho e mais dignidade, a gente precisa aprovar essa reforma. Talvez não exatamente o texto que foi apresentado hoje, que eu mesmo tenho minhas ressalvas, mas uma reforma da Previdência que vai garantir não só o ajuste fiscal tão fundamental para os estados e também para a União. A reforma também vai no sentido de garantir que os pobres não pagam pela aposentadoria dos mais ricos, que a nossa Previdência hoje faz. A nossa Previdência é um grande programa de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Outro ponto fundamental, o Brasil está envelhecendo, a nossa população está cada vez mais velha. Se a gente não fizer essa reforma, a gente não vai ter como pagar a aposentadoria daqueles que serão mais velhos no futuro. Além disso, a gente está votando aqui agora, no plenário, as emendas, os destaques do crédito, do cadastro positivo. É um tema fundamental também para a redução dos juros no Brasil. Outro ponto que impacta todos nós, mas principalmente os mais pobres. Se a gente quer que os pobres tenham acesso a crédito barato, a juros baixos, a gente precisa, entre outras coisas, do cadastro positivo. E a reforma da Previdência também vai nesse sentido. Porque sem um ajuste fiscal que garanta que o governo tenha menos crédito, ou seja, precise se submeter menos ao mercado financeiro para obter crédito, a gente garante mais dinheiro circulando, disponível para que todos, não só os mais pobres, mas também aquele que quer investir, o empresário, o micro, o pequeno e também o grande empresário. Se a gente quer que o Brasil se desenvolva e todos nós brasileiros tenhamos mais dignidade, a gente precisa gerar mais emprego, mais trabalho, e isso sim é que garante dignidade para o homem. Ele precisa não ser sustentado por um Estado grande, ele precisa ter capacidade de trabalhar por conta própria e, com isso, garantir a sua dignidade. Então, vamos parar de demagogia, vamos parar de populismo e vamos votar aquilo que é importante para a economia do Brasil. A gente está fazendo isso agora, hoje, e a gente vai fazer isso em breve com a reforma da Previdência. A gente precisa tratar isso como um tema prioritário e sem barrar isso para que o Brasil progrida e vá em frente. Obrigado.